18 de março de 2020, quem fala aqui é o Bruno Lima Rocha para o Jornal dos Trabalhadores da Cracoma Catarinense, Rádio Conde de Pelotas, Rádio Noroeste de Campinas e 1,5 2 centenas de emissoras comunitárias livres alternativas do Brasil. A gente segue no debate sobre, obviamente, a pandemia de coronavírus e a estupidez neoliberal que graceja no Bananistão. Eu convido a todas e todas que façam... Tem que ter um esforço de paciência, né? Mas acompanhem as notícias de política econômica de países como Estados Unidos, Reino Unido, no governo Boris Johnson, por incrível que pareça, e os países membros da União Europeia, incluindo o banqueiro Emmanuel Macron. Parece que a ficha caiu nesses governos, Trump inclusive, tá? E não tem, o que eu tô falando não tem nenhuma relação com, então você agora acredita em Trump e companhia. Não, nada disso. Estou dizendo que diante de uma calamidade pública, de um problema seríssimo, os governos nacionais de estados com economia capitalista, que não são dirigidos por um partido único e nem por uma elite tecnocrática, como é o caso da China, mesmo também sobre economia capitalista, estão tomando medidas de planejamento econômico, de gestão de liquidez muito semelhantes umas das outras. É isso que eu estou falando. Ou seja, nós redescobrimos como sociedade, e aos poucos a ficha vai cair, que 1 mais 1 é igual a 2 e que a Terra é redonda. Ao mesmo tempo, é o tipo de solução que no Brasil demora um pouquinho a sair. Anunciaram que nesta quarta 18, de repente essa coluna fica velha, mas tudo bem, vale o conceito. Poderiam alegar o artigo 167, calamidade pública, e assim estourar o teto dos gastos sem romper com a emenda constitucional 95, com a PEC do fim do mundo, com aquela que estabelece o maldito teto dos gastos, que segue na falácia fiscalista. Vou repetir até ficar rouco ou mudo, que qualquer pessoa que entende o mínimo do mínimo do mínimo sabe que nenhum governo quebra na sua própria moeda. E mais, que a gente pode ter um PIB negativo. A gente estava numa crise miserável, uma recessão forçada, uma inflação em 2015 que começa com preços administrados. Isso no governo Joaquim Levy, tá? Que a presidenta que reeleita foi, botou para comandar a fazenda um neoliberal miserável que participaria do governo do Armínio Fraga. Enfim, e a crise vai avançando e avança também por medidas de governo austericidas, etc. E estamos com 60 milhões em informalidade, na média brasileira. E aí a outra parcela da economia viva do país, formal ainda, pode quebrar todo mundo, pode ter PIB negativo, uma recessão miserável, uma repressão, uma depressão. E aí faz o quê? Pacote de 147 bi que fica mexendo no orçamento, só bota 5 bi de dinheiro novo, como diz aí começa necessariamente, né, a caírem as máscaras, os véus, as hipocrisias, os mentirosos, grandes redes de televisão, economia, editoria de economia da Globo News, que é assessoria de imprensa no mercado de capitais, dizendo que, olha, tem que estourar o teto dos gastos. Armínio Fraga dizendo que estamos na calamidade pública, não tem mais essa de teto de gastos. Traduzindo, diante da crise, como se em guerra estivéssemos, o básico do básico do básico do planejamento econômico vem à tona. E aí a gente está diante disso. Ou o país estoura com essa maldição de teto dos gastos, ou a nossa sociedade pode afundar mesmo, de verdade. Tá? Uma outra situação é esse crime contra a economia popular. Não é possível que um álcool gel custe R$90. Não é possível que uma máscara, essas de saúde, custem R$80. E aí não tem nada de palhaçada que a demanda aumentou muito, começa a especular com os preços, etc. Nada disso. O que tem que fazer necessariamente é produzir em massa ao custo mais baixo possível ou encampar todo mundo. Tá? Eu não acredito na legislação da economia capitalista. O que eu acredito e muito é na capacidade de sobrevivência desses oligarcas políticos que também são neoliberais, mas diante da tragédia sabem como ninguém salvar a si mesmo, suas carreiras e, por que não, as suas próprias instituições, que é aonde eu vejo que nós estamos agora. Para reduzir essa coluna,
ou se estoura com o teto dos gastos, seja uma gambiarra feito artigo 167, não é de todo ruim, mas não é aquilo que vai dar médio e longo prazo, ou acaba de vez com essa dilaceração da Constituição, essa emenda 95, conhecida como PEC do fim do mundo, acaba com a falácia fiscalista, metafiscal, etc., ou a nossa sociedade vai afundar. Porque fiquem em casa, tá aí os vulneráveis, e a população de rua. E quem mora num cômodo com 7 pessoas. É a única meta possível. A outra meta é que Bolsonaro pegue o seu boné e vá para o Vivendas da Barra, para casa, para Rio das Pedras, vá morar na Zona Oeste com um governo de milícia e desapareça do Palácio do Planalto. Essa é a meta 2. Seguimos.